Nas partes 1 e 2 de escrita científica, nós abordamos o uso de palavras. Agora nós vamos começar a falar sobre frases, ou seja, como é a ordem das palavras dentro das frases e como nós podemos unir frases de modo que elas sejam claras e concisas. Então, hoje nós vamos nos concentrar no tamanho de frases no texto científico. Nós devemos evitar frases com mais de 30 palavras. O ideal é que nós intercalemos frases curtas e frases médias, para não haver monotonia do nosso texto. E essas frases curtas e médias, para o leitor, elas são mais fáceis de entender. E também elas evitam erros gramaticais. Então, elas reduzem esses erros. Por quê? Nessas frases mais curtas, geralmente o sujeito está perto do verbo, então a concordância fica mais fácil. Nessas frases curtas e médias, nós utilizamos poucas vírgulas, ou muitas vezes até nenhuma vírgula, o que evita também erro no uso de vírgulas. Agora, para escrever frases curtas e médias, são necessárias releituras do nosso texto. Ou seja, nós temos que localizar as frases longas do nosso texto. E isso nós só conseguimos aos passos, né? Cada vez que nós lemos, nós encontramos um local que nós não tínhamos detectado antes que está sendo utilizado frase longa. Então, podemos tentar ali fazer duas frases mais curtas em vez de uma longa. E outra coisa muito importante aqui é que nós devemos praticar isso. Sempre tem em mente, eu vou construir frases curtas e médias, vou evitar frases longas. Então, se eu não praticar isso, eu não consigo incorporar isso no meu dia a dia. Nós vamos ver mais adiante que uma das dificuldades que nós temos de construir frases curtas é a dificuldade que temos de fazer a ligação lógica entre frases. A conexão entre frases nós temos dificuldade, mas nós vamos ver isso mais adiante. Por que nós temos a tendência de produzir frases longas? Na verdade, o ensino médio ele enfoca a forma literária de escrever. E nessa forma literária se admite frases longas e complexas. Não que todos os autores de romances, por exemplo, utilizem frases longas e complexas. Alguns utilizam frases curtas, é verdade, mas se admite que se use frases longas e complexas na literatura. O objetivo na literatura é entretenimento. É diferente do texto científico. Na linguagem científica, nós queremos o quê? Transmitir, difundir conhecimento. Nós queremos transmitir informações. E isso, na linguagem científica, deve ser feita de uma forma clara, concisa, direta e simples. Então, o que acontece? Quando nós entramos na graduação e principalmente na pós-graduação, nós temos que adequar aquilo que nós aprendemos antes, muito baseado na forma literária, para a forma que nós temos que passar a usar quando trabalhamos com ciência, que é a linguagem científica. Então, nós temos que fazer essa adaptação. E uma das coisas que nós temos que adaptar é passar dessas frases longas para as frases curtas e médias. Vou dar aqui um exemplo de frase longa. E aqui também vocês vão perceber um dos principais responsáveis pelo alongamento das frases e também pela dificuldade de entendimento dessas frases. Vejam esse exemplo. A unidade experimental constou de 5 fileiras de 6 metros. Sendo consideradas úteis, as 3 fileiras centrais dessa unidade, depois de excluir 0,5 metros de cada extremidade. Vejam que não é uma frase muito longa, mas há uma dificuldade de, na primeira leitura, a gente entender o que está escrito aí, entender todas as ideias que estão embutidas nessa frase.
E veja que nós temos ali na segunda linha o sendo, em que nós colocamos o NDO em amarelo, para indicar, olha, aqui tem um gerúndio. E é esse gerúndio que traz para a gente dificuldades no entendimento da frase, e ele também muitas vezes é responsável pelo alongamento que nós fazemos nas nossas frases. Bom, como é que nós podemos ficar livres desse sendo? Muitas vezes um ponto antes do sendo resolve. Numas frases mais curtas, às vezes uma vírgula resolve. Em alguns casos, simplesmente podemos tirar o gerúndio da frase. Bom, nessa frase que nós escrevemos aí, vamos ver como é que nós podemos lidar com esse gerúndio, como é que nós podemos eliminá-lo. A unidade experimental constou de 5 fileiras de 6 metros. Veja que eu coloquei um ponto onde é que tinha o gerúndio. E a informação que eu passei, a ideia que eu passei, foi uma ideia pequena. Eu só informei para o leitor que a unidade experimental ela tinha 5 fileiras e que essas fileiras tinham 6 metros de comprimento. Então é uma ideia fácil do leitor guardar. E quando nós colocamos um ponto, nós damos um tempo para ele incorporar aquela ideia. E aí nós podemos continuar. A área útil dessa unidade foram as 3 fileiras centrais depois de excluir 0,5 metros de cada extremidade. Veja que agora apresentamos uma outra ideia, dizendo que dentro daquela unidade experimental nós consideramos área útil aquelas 3 fileiras centrais depois de excluir 0,5 metros de cada extremidade das 3 fileiras centrais. Então vejam, em vez de nós usarmos uma frase longa, usamos agora uma curta e uma média. E ficou muito mais claro para o nosso leitor as ideias que estão contidas nessas frases. Ordem direta na frase. Dê preferência à ordem direta. O que é isso? Primeiro o sujeito, seguido do verbo e depois o complemento. Essa é a ordem direta. Nessa ordem direta, nós não colocamos vírgula. O que é o sujeito? O sujeito é aquele que pratica a ação verbal. A ação verbal está embutida no significado daquele verbo. E o que é o verbo? É o tipo de ação que é praticada. E depois vem o complemento, que é o alvo da ação verbal. Então vejam, o sujeito pratica a ação e o complemento ele recebe a ação daquele verbo. Reparem que essa é a ordem natural das coisas. Ou seja, o praticante da ação verbal, que é o sujeito, ele deve vir antes da ação, do alvo da ação verbal, que é o complemento. Então, o complemento é que recebe a ação verbal. Então, ele deve naturalmente vir por último. E nós vamos ver em slides posteriores a vantagem dessa ordem, que é uma ordem lógica, no nosso texto científico, sobretudo na seção resultados. Vai ser muito importante entender isso. Bom, se nós usarmos todo o nosso texto na ordem direta, vai ficar um texto chato. Por isso que variações que não sejam muito radicais, por exemplo, como o uso de advérbio no início da frase, você pode usar para quebrar a monotonia do texto, para não ficar só ordem direta.